Capítulo 3. Ou você toma uma atitude, ou a vida toma por você. Vamos agora analisar as diferenças de mentalidade entre as classes sociais. Para facilitar, pensaremos apenas em 3 grandes classes: pobre, média e alta. Se eu perguntar qual é a diferença entre os 3, eu tenho certeza que muito de vocês irá responder sem hesitar. A diferença é a quantidade de dinheiro que cada um ganha por mês, é claro. Pois é, a maior parte das pessoas irá responder isso. Mas como o assunto aqui é finanças e não democracia, fazer parte da maioria não é garantia de acerto. A diferença entre as 3 classes é a mentalidade, a filosofia. Pobres. Qual a mentalidade de pobres? O que as pessoas com mentalidade pobre buscam na vida, na verdade, é o pobre só tem um único foco, que é a sobrevivência. A famosa frase, trocar o almoço pelo janta. E qual a mentalidade de classe média? A classe média é onde se encontra a maior parte das pessoas. Tem outro objetivo na vida. A sobrevivência deles está garantida e eles buscam outra coisa. A classe média busca o conforto e o status. E os ricos? O que os ricos buscam? Os ricos buscam a resposta certa é a liberdade. Agora, o interessante é quando você é de classe média e corre atrás do conforto, você até consegue atingir isso. Mas qual o preço que se paga? É o preço da liberdade. Porque a corrida atrás do dinheiro transforma você em um escravo dele. Quem tem mentalidade de rico busca a liberdade e adivinha o que vem como bônus: o conforto. Existe mais uma diferença importante entre as classes: o planejamento. Em geral, qual é o planejamento de um pobre? Diário. Toda visão se concentra em passar o dia, em sobreviver à próxima conta. Por isso que trabalha muitas vezes em serviços que pagam diariamente. Qual é o planejamento da classe média? A visão é mensal. A classe média vive de um salário para o outro. A primeira preocupação quando arrumam um novo emprego é quanto vou receber no final do mês. E por fim, qual é o planejamento de um rico? O rico planeja as coisas com visão anual. E se for multimilionários, então o planejamento dele é anual ou pode ser até por décadas. Acredito como esses 2 fatores, o foco e o planejamento que diferencia entre as classes, você consegue facilmente diferenciar as classes. A confusão não costuma ocorrer com a classe pobre, porém, muitas vezes nós confundimos a classe média alta com os ricos. Acredita em mim quando digo que existe uma enorme diferença entre as duas. Deixa-me contar para vocês a história de Paulo. Paulo é um jovem de 22 anos, filho de pais de classe média. Depois de escutar, quero que você pense se por acaso conheça outras pessoas que vivem exatamente assim. Paulo se formou como administrador de empresas depois de 4 anos de faculdade. Ele vive na casa dos pais e praticamente não tem nenhuma despesa. Acabou de arrumar o primeiro emprego no banco e está tudo radiante com o salário de R$1.500 que vai receber. Afinal, um salário assim é uma pequena fortuna para quem é solteiro e vive na casa dos pais. Após 3 meses no banco, Paulo, que até então vivia tranquilo com o salário, gastou apenas com saídas e happy hours com os amigos do trabalho, decide que chegou a hora de avançar na vida e comprar primeiro carro. Ele tem 3 meses de salário e ainda não conseguiu economizar nada. Mesmo assim, o sonho de ter o primeiro carro não sai da cabeça. Então, Paulo vê na televisão uma propaganda de um carro zero. No anúncio, pedem pequena entrada e parcelas de apenas R$599 por mês. E Paulo, indo para a concessionária e preenche aquele ficha de financiamento, tudo torcendo que vai dar certo. E depois de preencher a ficha, 3 horas depois o vendedor volta com um sorriso e fala: Paulo, a sua ficha passou. E Paulo tudo radiante com a compra do primeiro carro zero.
Agora, deixa eu te falar para vocês uma coisa. Paulo fez a pior besteira financeira na vida dele. Paulo comprou um carro e vai pagar 2,5 carros. E quando vai querer vender esse carro nem vai valer metade. Mas Paulo acha o máximo. Mas Paulo tem apenas 22 anos. Ele tem todo o direito de ser burro financeiramente. O problema é que quando Paulo vai pegar esse carro e vai dirigir para casa, ele vai chegar para o prédio dos pais, vai buzinar. E Dona Maria e as vizinhas vai descer para ver. E Dona Maria vai ficar com lágrimas nos olhos, olhando e vai falar para todo mundo: olha como meu filho está crescendo na vida. Ele já tem carro zero. Só que ela não leva em conta que agora o carro exige mais do que apenas pagar as prestações. Tem IPVA, seguro, gasolina, manutenção. De repente, um salário de R$1.500, que ontem Paulo era um rico vivendo sem gastar nada, agora esses salários não dá para arcar com todas as despesas. Mas Paulo está tranquilo, mesmo estando com um pouco apertado, pois sabe que em questão de pouco tempo ele vai ser promovido e ganhará 2.500. Finalmente vai sobrar dinheiro. E ele vai até começar a poupar, porque sabe como isso é importante. Passaram-se 2 anos e Paulo realmente recebeu a promoção no banco e passou a ganhar R$2.500. Mas como ele já tem 24 anos e ainda vive com os pais, decide que chegou a hora de deixar o ninho. Então aluga um apartamento com um amigo da faculdade e com os 2.500 não consegue pagar o aluguel, prestação do carro, luz, o telefone e ainda sobrar dinheiro para poupar. Anos depois ele é promovido novamente e passa a ganhar 4.000, na mesma época que conhece a futura esposa. Quem casa, quer casa. Juntando os salários, os dois conseguem, depois de muito aperto e com a ajuda dos pais, comprar o apartamento financiado em 360 meses. Mais alguns anos e Paulo resolve que não é justo que vá de carro para o trabalho e a sua esposa de ônibus. Então ele compra o segundo carro, somando mais uma prestação. Mesmo sem sobrar um tostão sequer, Paulo continua otimista, porque tem boas chances de ser o próximo gerente da agência e tem certeza que com o novo salário as coisas vão ser diferentes. Mas agora nasce o primeiro filho e o casal sente que o seu apartamento já está um pouco apertado e resolve financiar uma casa maior. Como o salário do casal é alto, o crédito no banco permite comprar uma linda casa em um condomínio fechado, perto da casa dos pais dele. Os anos passam, os salários aumentam, mas com eles crescem as despesas. Paulo percebe que não importa quanto ganha, nunca sobra dinheiro. Mas o que compensa tudo é o dia que os parentes vão visitá-lo. E olham para sua casa linda, os carros importados na garagem. Aos seus olhos, Paulo é uma pessoa muito bem-sucedida. Mal sabe o estresse que ele passa todos os dias para manter tudo isso. Após 20 anos trabalhando no banco, sob pressões constantes, com metas absurdas para atingir, Paulo sente que não aguenta mais e quer uma mudança na vida. Mas quem pode pensar em mudar de vida ou sequer ficar um dia sem trabalhar, com as prestações de 2 carros importados, de uma casa de um condomínio fechado, 2 filhos na escola particular, um cachorro e despesas que parecem sem fim? Eu acredito que essa história representa muito bem toda a classe média. Tenho certeza que muitos de vocês estão se vendo nesse filme. Os nomes e as profissões mudam, os salários podem mudar também, mas a filosofia de classe média é exatamente igual. A classe média inteira vive com os mesmos princípios. Gasta tudo que ganha durante o mês para manter um padrão de vida mais elevado do que podem ter. Como sobra pouco ou nenhum dinheiro para adquirir o conforto, os cidadãos de classe média são obrigados a utilizar os financiamentos dos bancos e com isso pagam juros extremamente altos. Mas não se importam porque na mente de classe média não há nada errado nisso. Afinal de contas, todo mundo vive assim. Tem a falsa impressão que estão crescendo e evoluindo, porque possuem cada vez mais bens de consumo e eleva o padrão de vida. Mas será que realmente estão progredindo?
Quero que você preste bastante atenção, que fique alerta a alguns erros que vou apresentar nesse áudio e que irão destruir a sua vida financeira. Este é um deles. Uma crença popular é que se vamos conseguir mais dinheiro do que temos hoje, os nossos problemas financeiros vão sumir em um passe de mágico. Mas eu garanto, se você está passando dificuldades hoje, como o que você está ganhando, ganhar mais não vai resolver o seu problema, pelo menos no longo prazo. Como assim não vai resolver? Lógico que vai. Se hoje eu ganho 3 mil reais e vivo apertado, mal conseguindo pagar as contas, agora aumento meu salário para 5 mil, eu tenho certeza que vai começar a sobrar dinheiro todos os meses e nunca mais estarei apertado. Infelizmente, essa lógica só funciona na teoria, porque na prática, a maior parte das pessoas vive gastando mês após mês todo o salário, não importa a quantia. Meus amigos, responde com sinceridade. Quando você ganhava os seus primeiros salários, sobrava algum dinheiro? E depois, quando recebeu um aumento, começou a sobrar dinheiro? E hoje, depois de muitos anos trabalhando, você certamente deve ganhar inúmeras vezes mais que ganhava no seu primeiro salário. Agora está sobrando, não é? A resposta para a maior parte das pessoas será não. Mas como isso é possível? Como, independente de quanto ganhamos por mês, sempre vivemos apertado? Essa é uma das principais perguntas que vou responder. A filosofia de classe média é totalmente errada, porque o padrão de vida deles e a maior parte dos bens de consumo que possuem estão financiados. As casas, os carros. Eles acreditam serem os donos de todos esses bens. Afinal de contas, na televisão e nas propagandas dos bancos é anunciado: sai do aluguel agora e adquire a sua casa própria. É lamentável, mas a classe média realmente acredita que quando assina um contrato de financiamento, está de fato adquirindo sua casa. Nesse momento eu faço a pergunta: você realmente acha que a casa é sua? Muitas pessoas se sentem ofendidas com essa pergunta. É lógico que a casa é minha. Antes eu pagava aluguel e agora comprei a minha casa própria. Desculpa te decepcionar, sinceramente, não é minha intenção. Mas eu tenho que dizer, antes você pagava aluguel para a imobiliária. Agora você está pagando aluguel para o banco. Pare de pagar as prestações durante 3 meses e rapidinho você vai descobrir quem é o verdadeiro dono desse imóvel. A maneira equivocada que a classe média vive leva a uma realidade. Não importa quanto se ganha. Pode ser 2 mil, 5 mil, 20 mil por mês. Não faz diferença nenhuma. Porque no final do mês, a classe média volta a estaca zero. A única diferença é o padrão de vida falso que muda conforme os ganhos. Se todo mês você gasta tudo que ganha para manter o seu padrão de vida, e se a maioria dos bens que adquiriu até hoje estão financiados, você, meu amigo, faz parte da classe média. Mesmo que pareça que está ganhando rios de dinheiro, no final isso não transforma você em uma pessoa rica, apenas uma pessoa de classe média alta. E vou lhe dizer mais uma coisa pior. Quanto mais alto o seu padrão de vida dentro dessa classe, mais complicado e perigosa será a sua situação. Deixa eu explicar. A classe média não percebe que esse consumismo a condena a um tipo de prisão. Quanto mais coisas não couberam no orçamento da classe média, mais tempo ela ficará presa. Uma pessoa de classe média baixa, que ganha 2 mil por mês e talvez tenha um carro popular financiado, caso perca o emprego, correrá o risco de perder apenas o carro. O tombo será bem mais dolorido se você ganha 15 mil reais por mês e tem 2 carros importados financiados, uma mansão financiada e 2 filhos em escola particular. Todo o progresso na vida da classe média está baseado na entrada mensal de dinheiro para manter e pagar todos os seus bens de consumo. Todo esse status é apenas um castelo de areia. Basta alguns meses sem salário para tudo começar a desmoronar. Mas bem, por que você está detonando tanto a classe média? Nossos pais também viviam assim. Eu sei que nossos pais viviam dessa forma.
mas era uma realidade econômica totalmente diferente do que vivemos hoje. Há duas diferenças principais. Primeira coisa, a vida era bem mais simplificada. É só comparar do que uma pessoa precisa hoje para criar um filho do que precisava há 20 anos atrás. O mundo não era tão consumista. As tentações eram bem menores. A segunda diferença é que os empregos eram mais estáveis. Meus pais, e tenho certeza que os pais de muitos de vocês, entraram com 20 anos indo para uma empresa e acabaram aposentando na mesma empresa. Isso quer dizer que mesmo que fizeram parte da classe média e mesmo que gastaram todos os salários deles mês após mês, eles podiam contar como salário no final do mês para arcar com todos os seus compromissos mês após mês. No mundo de hoje, em média, um trabalhador troca de emprego 9 vezes ao longo da sua carreira. Podemos viver com a mesma tranquilidade que nossos pais viveram? Se você depende mês após mês de entrada de seu salário para poder se manter e pagar todos os seus compromissos, eu posso prever que ao longo de sua vida, várias e várias vezes, vai passar muito sufoco, se é que já não está passando. Qual é a filosofia dos ricos? Presta bem atenção. Muitas pessoas acham que os ricos são medidos pelo valor que ganham por mês. Isso é um pensamento de classe média. Os ricos são diferenciados não pela quantidade que ganham por mês, e sim pelo método que empregam nos gastos. A primeira regra: não importa quanto ganha por mês, o rico sempre gasta menos do que ganha. Ele vive num padrão de vida bem abaixo de seus ganhos mensais. Eu vou repetir isso porque isso é extremamente importante. Não importa quanto ganha por mês, se ganha 1.000, 2, 5, 10, 20, o rico sempre gasta menos do que ganha. Eu vou ensinar como fazer isso na prática, mas nesse momento quero a frase seguinte fica gravada em sua mente para o resto de sua vida. A primeira regra para construir a sua liberdade financeira é viver com um padrão de vida mais baixo do que é permitido pelo o que você ganha. Se você gasta todo mês a sua renda mensal, posso lhe garantir que você nunca sairá da corrida dos ratos da classe média, nunca construirá a sua liberdade financeira. Porém, se você seguir as minhas orientações, prometo que vou te levar para a terra prometida. A segunda regra, a diferença entre o que o rico ganha e o que ele gasta como padrão de vida é investida. O rico investe para adquirir ativos que podem lhe render mais dinheiro, como imóveis para alugar, negócio que vai lhe render lucro sem precisar de sua presença, associar-se a uma empresa de marketing de rede, a fim de construir uma renda passiva. Mantendo o mesmo padrão de vida e tendo mais dinheiro entrando, a consequência é uma sobra de dinheiro cada vez maior, que vai lhe permitir investir mais e aumentar mais ainda os ganhos de seus ativos. Agora presta atenção o que é verdadeiro rico. No dia que seu fluxo de dinheiro vindo de seus ativos, aquilo que a gente chama renda passiva, que não depende de seu trabalho mensal, for maior que o valor necessário para manter o padrão de vida, será o primeiro dia na sua vida que você construiu a sua liberdade financeira. Liberdade financeira ocorre quando os ganhos dos seus ativos são maiores que as despesas como seu padrão de vida. Só que não pare por aqui. Agora o rico tem um fluxo de dinheiro vindo de seus ativos que não apenas cobrindo suas despesas mensais, mas também permitindo que sobra mais dinheiro ainda para reinvestir, o que lhe permite adquirir ainda mais ativos que vai render mais dinheiro e assim sucessivamente. Agora você está entendendo de onde vem a música que diz: os ricos cada vez ficam mais ricos e os pobres cada vez ficam mais pobres. Neste ponto você deve estar querendo me perguntar: mas Ben, como eu faço essa mudança na prática? A vida toda fiz parte da classe média e sempre prometo para mim mesmo que vou começar a poupar e nunca faço. Como começar?